Boa tarde, pessoal. Eu sou Consola Oliveira, professora e psicopedagoga. E o meu canal é um canal relacionado à troca de experiências, onde eu vou passar as minhas práticas, né? Eu vou estar compartilhando com vocês as minhas práticas ao longo da minha carreira, ok? E hoje eu vim aqui atender a uma necessidade de uma seguidora que me relatou que está começando agora e que ela tem uma turma de 16 crianças, onde predomina, me parece, o estágio da criança pré-silábico. Então, eu trouxe para vocês hoje algumas características e algumas atividades iniciais que são muito importantes de serem trabalhadas nessa fase. Por quê? Porque a criança pré-silábica, ela tem a sua característica, assim como a criança que está no silábico, assim como a que está no alfabético, não é? Então, nós estamos recordando aqui. Então, temos lá, ó, eu sou um aluno nível pré-silábico. Quais são as características desse aluno pré-silábico? A primeira característica dele é essa aqui, ó. Ele acha que letras e números são as mesmas coisas. Então, na cabecinha dele, ele pensa que letras e números é a mesma coisa. A outra característica é essa aqui, ó. Escrita e desenho também são a mesma coisa. Escrita e desenho também são a mesma coisa. A outra característica é essa aqui, ó. Não percebe que a escrita está ligada ao som. Então, ele não percebe. Isso é fato. A outra característica é a seguinte: eles distinguem as letras iniciais e associam ao inicial do seu nome a sua identidade. Então, olha bem, essa criança, quando ela chega pra gente, ela realmente, às vezes, conhece o alfabeto. Tem criança que conhece o alfabeto porque a mamãe dele já trabalhou em casa, mas ela não consegue identificar os sonzinhos das letras. Então, o que é importante pra gente neste momento? Você vai procurar trabalhar com ela o alfabeto. Eu trouxe a caixinha aqui de novo, gente. Olha, lembra daquela caixinha? Mas só que a atividade é diferente, porque aqui a gente vai trabalhar com figuras específicas que tem a inicial de cada letrinha do alfabeto. Por que é importante trabalhar o alfabeto? Gente, trabalhar o alfabeto, a gente vai estar trabalhando o nome das letras. Eu gosto de trabalhar o nome das letras. Por quê? Porque é uma forma dele identificar a forma da letra para escrever. Não tem como a criança só associar o som da letrinha, mas ela não ter domínio da forma da letra que vai formar, por exemplo, o bó, né? Porque não são as letras que formam o som, é o sonzinho que forma o som. Porém, as letras, nós vamos utilizar as letras para escrever esse som bó. Então, ela tem que ter contato variado com várias letrinhas do alfabeto, a princípio, letras maiúsculas, ok? Que é mais fácil dela aprender. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês esse modelo de atividade, que é diferente da aula passada, que eu trabalhei o silábico, né? E eu estou reestruturando aulas anteriores do meu vídeo, porque eu vi que algumas pessoas são novatas no meu canal, mas eu estou dando uma outra visão, né? Mas é bom vocês pegarem, eu tenho 33 vídeos e eles começam do básico, né? E depois foi aumentando o nível de dificuldades. Mas como eu vi essa necessidade dessa seguidora, eu resolvi trazer essa atividade aqui hoje. Então, eu recortei essas figurinhas e cada uma delas tem a inicial do alfabeto. Então, eu vou trabalhar com eles associando o desenho à letra, para ele ver que desenho é diferente de letra. E vou fazer os sonzinhos do alfabeto, mas também vou trabalhar o nome das letras, ok? Para ele identificar a forma, né? E para ele identificar que existe o alfabeto. Você já está trabalhando o alfabeto a partir do momento que você faz a chamadinha na sala de aula, trabalhando a inicial da letrinha de cada coleguinha da sala. Então, ele vai associar. Vamos procurar lá qual desenho que começa com a letrinha A.
Aí ele vai pegar o abacaxi, né? Lógico. E vai associar a letrinha A, ok? E assim sucessivamente. A outra questão é a seguinte: você vai trabalhar um dia só o alfabeto, falando o nome das letrinhas, especificando para ele o nome das letrinhas, e você vai ter o cuidado de fazer um cartaz na sala de aula, né? Um cartaz com as letras do alfabeto e fazer a leitura desse alfabeto para ele todos os dias. Eu fazia isso todos os dias na sala de aula. E quando passei a orientar os professores na escola, eu pedia para que eles fizessem essa leitura, que é a verbalização do alfabeto, na ordem. E às vezes fora da ordem, para que a criança não tenha aquele hábito de decorar sequência, né? Ela tem que saber que P é P, não só na ordem que ele está, mas fora da ordem. Então, gente, esse material aqui eu já mostrei para vocês, eu fiz para uma criança autista. Por quê? A criança autista, ela precisa muito do alto relevo, né? Ela precisa do tato. Então, esse alfabeto aqui, eu trabalhava bingo com uma criança autista. E o que a gente pode trabalhar na sala de aula? Além, né, de introduzir o alfabeto, eu tenho uma parte aqui do meu canal, bem no inicinho, inclusive eu aparecia, né, na época, nas filmagens, né, das aulas. Aí eu resolvi fazer assim agora porque fica melhor, vocês conseguem ver melhor o trabalho, né, do que eu ficava muito longe da câmera e não pegava as atividades e o som também não ficava muito bom. Então, por isso eu optei fazer assim agora os meus vídeos. Mas veja bem, eu tenho lá o início de como se introduz o alfabeto, tá? Vocês podem procurar e eu devo escrever na descrição desse vídeo aqui hoje, pontuar alguns vídeos meus para vocês procurarem e reverem, né? Ou verem novamente. Ver, né? Inicialmente, assim, às vezes tem pessoas que não viram. Então, olha bem, eu vou trabalhar então com a criança os nomes das próprias crianças. E eu vou fazer uma análise. O que é uma análise linguística? Eu vou trazer para eles quantidade de letras, que letras que tem o nome do Heitor. Primeiro eu vou ler o nome do Heitor. É importante, gente, colocar uma foto da criança, tá? Aqui eu fiz um desenho, né? Porque eu não posso colocar foto de criança aqui. Então, você vai trabalhar com o nome Heitor, você vai fazer, olha, gente, hoje nós vamos trabalhar o nome de 2 coleguinhas aqui na sala. Vamos ajudar a tia. Quem é esse? Aí a criança vai ler Heitor. E o segundo? Henrique. Aí a gente vai fazer, vai pedir para a criança, no coletivo, pode ser feita essa atividade no coletivo. Eu vou pegar o meu tripé aqui para mostrar para vocês. E aí, o que a gente vai trabalhar com essa criança? A gente vai trabalhar primeiro a inicial e a final. Vamos ler com a tia? Heitor. Com que letra que começa o nome do Heitor? Com H e termina com R. Vamos ler o nome das letrinhas do nome dele? H, E, I, T, O, R. Ah, muito bem. E você vai fazer o mesmo com Henrique. Letra que começa, letra que termina, nome de todas as letras. Gente, agora vamos colorir. Vou ajudar a tia a colorir a primeira letrinha do nome do Heitor. Qual que é? H, tia. Aí você vai lá e colore com a criança. Não vai ficar perfeito aqui não, viu, gente? Porque eu estou longe, né? Não estou segurando, não está servindo de apoio. É só para vocês verem. E termina com qual letrinha? Ó, Heitor. Termina com R, tia. Aí vai colorir o R. Ah, agora vamos ver quantas letrinhas tem o nome do Heitor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas letrinhas tem, gente? 6, tia. Então vamos registrar no quadrinho, ó. O nome do Heitor tem 6 letrinhas. Gente, agora vamos bater palma separando o nome do Heitor. Ó, os sonzinhos, ó. Heitor. Aí você vai bater palma, né? Heitor. Vamos representar, então, os sonzinhos. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar o nome do Heitor?
Aí você vem e representa com ele embaixo, ó. Heitor. Quantos sonzinhos, gente? 2, tia. Muito bem. E vai fazer o mesmo com o nome do Henrique. Começa com H, termina com E. Quantas letrinhas tem o nome do Henrique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, o nome do Heitor e o nome do Henrique, ó. Vamos ver qual que é maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nome do Henrique tem 8, tia. 8 letras. Vamos ver então quantos sonzinhos tem o nome do Henrique. Aí você bate palma ou bate na mesa e faz Henrique. Henrique. Aí você tá trabalhando, né, a questão fonológica, né, gente? Porque tá trabalhando já as sílabas de forma lúdica, né? Então, agora a tia quer ver, quem sabe, quais as vogais que aparecem no nome do Heitor. Aí ele já tem que ter a noção de vogais, porque você já introduziu a vogal, né? Porque o alfabeto, quando você vai trabalhar, você tem que puxar as vogais, você tem que puxar as consoantes, né? Ele já tem que distinguir. Então, a gente vai trabalhar isso na sala de aula. Então, vamos ver, ó. O nome do Heitor tem o E, o I e o O. Muito bem. Agora, gente, vamos ver quais as letrinhas que são iguais, que tem no nome do Heitor e do Henrique. O H tem no nome do Henrique? Tem, tia. Então, vamos ligar? Aí ele vai ligar as letras iguais. O nome do Heitor tem a vogal E. Tem a letrinha E no nome do Henrique, ó. Heitor, Henrique. Tem, tia. Então, ele vai ligar. O nome do Heitor tem I, gente. No nome do Henrique tem o I? Tem, tia. Onde que ele está? Esse? Não. Qual que é esse? N, e esse, R, e esse. I, A, então é igual, ó. Tem também o I. Henrique. O nome do Heitor tem T. No nome do Henrique tem T? Não, tia. O nome do Heitor tem O. No nome do Henrique tem O? Não, tia. O nome do Heitor tem R. O nome do Henrique tem R? Tem, tia. Então, vamos ligar as letrinhas iguais que aparecem. Por quê? Porque aí ele vai entrar em confronto com aquela fase em que ele acha que a letra só pertence ao nome dele, né? Ele acha que ele só pode escrever Heitor com as letrinhas dele, que outro nome não pode ser escrito com o nome dele, com a letrinha dele, que só ele é dono do H, só ele é dono do R, vamos supor, né? Então, a gente já tá fazendo um confronto aí para ele ver que o nome do Heitor tem H e que o nome do Henrique também tem H. Aí, você já procura trabalhar com ele assim. Vamos ver qual o nome que tem mais letras. Heitor, Henrique. O Heitor tem 6 letrinhas e o Henrique tem 8. Tá vendo a importância da matemática, gente? Porque a criança também tem que ter noção de mais e de menos até na hora de fazer essa análise, né? Pessoal, então essa é uma atividade que você pode trabalhar com todos os nomes da classe. E outro dia eu vou trazer para vocês atividades específicas com o nome. E você pode fazer isso aí também com palavras-chave que você trabalha na sala. O que mais que eu posso trabalhar com a minha criança que é pré-silábica? Além dessa análise, né, dos nomes e de palavrinhas, você pode fazer bingos, né? Cartelas de bingos. Então, você tem o alfabeto todo em 3 cartelas, eu dividi em 3 cartelas. Você vai dar tudo de uma vez? Não. Você dá uma cartela num dia, no outro dia você dá outra, no outro dia você dá outra. Então, se você tem 20 alunos, você vai ter 20 cartelas dessa, 20 cartelas, 20 cartelas. Entenderam? Um dia tá ficando já, a criança já está dominando, aí para dificultar para você ver se realmente ela está dominando, você dá 2 cartelas no dia
e ela vai marcar. Tem várias formas. Você pode trabalhar o nome das letras, né? Então você vai digitar, marca para mim o F. Ele vai lá e marca com o marcador. Tampinhas, né, gente? O que você tiver. Eu prefiro tampinha. Marca para mim o Q. Aí ele vai marcar. Outro dia você pode simplesmente fazer os sonzinhos. Os sonzinhos. Hoje a tia vai dar o bingo falando os sons das letrinhas e vocês vão ter que adivinhar que letrinha que é. Então você vai lá e faz o sonzinho do C. Aí ele vai achar o C. Vamos ver esse sonzinho assim agora, ó. É o sonzinho do S. Aí ele vai marcar. Então você tem que pronunciar muito bem as letras, né? Ele vai observar pelo seu movimento labial, né? E também pelo som. Aí ele vai fazer a marcação do alfabeto aí. Outra atividade, gente, olha, hoje vai balançar um pouquinho aí, porque eu estou movimentando, né? Então eu não tô conseguindo manter ele muito paradinho para gravar legal. Tá o meu cantinho, né? Aquele de sempre que eu falo com vocês. Então, olha bem. Eu faço também com eles as letrinhas avulsas. Muito importante isso aqui. Você faz uma matriz, né? Eu trouxe aqui só para vocês verem. Aí você vai dar uma folha de cada vez, vai ler o alfabeto com ele lá no cartaz. Só hoje nós vamos confeccionar o alfabeto móvel para vocês levarem para casa para trabalhar na tarefinha. Eu pedia para fazer isso. Então, eles vão colorir por dentro, na parte interna, cada letrinha dessa. E você vai nomear para não misturar o de cada aluno. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, mas é muito prazeroso depois, tá, gente? Aí, o que acontece? Depois que todo o alfabeto for colorido e você colocou o nome da criança para não misturar com o do colega, você vai levar para casa e você vai recortar e colar no material mais durável, que é a cartolina ou o papel cartão. Aí você vai recortar e vai entregar para ele recortado a letra no formato dela, não é chapado assim na folha, não. Você vai recortar ao redor da letra e entregar móvel, quer dizer, a letrinha móvel. Vai colocar num saquinho surpresa para eles e vai levar num dia, no final de aula, você vai entregar só essa é a lembrancinha da semana, o alfabeto, para vocês estudarem em casa. Eles amam. Lembrando que você pode fazer duplo as vogais, ok? Porque às vezes pode que eles interessam em formar palavrinhas, isso vai ajudar demais ter esse alfabeto em casa. Isso aqui é para incentivá-los a aprender o alfabeto e os sonzinhos das letras. Outra questão é você ter na sala de aula vários tipos de materiais, tipo essas cartelas aqui, ó, para você colocar em ordem, pedir para a criança ordenar no chão, né? Você coloca as crianças sentadas e elas vão, e as letras todas misturadas, e elas vão ordenar o alfabeto. A, B, C, D, esse é ilustrado, tá vendo? F, né? G, H, I, J, isso aqui é muito importante. Aí um belo dia você coloca só as vogais e eles vão completar com o resto das consoantes. Às vezes você pode colocar o A, faltando o B, e aí ele vai completar A, B, C, que é uma leitura também. Deixa eu modificar aqui, movimentar, ó. O que tá faltando? B, aí ele vai encaixar lá a letra que tá faltando, na ordem, né, gente? Você coloca o elemento faltoso e eles vão completar e vão ler. Esse tipo de material aqui é muito diversificado, você pode ter ele também naquele formato das letrinhas lá, ó. Ele móvel, né? Você pode ter. Então, é muito bom ter esses tipos de materiais. Outra coisa é vocês montarem trilhas. Essa aqui eu trouxe, eu peguei de um livro, né? E
Montei, plastifiquei, e aí eu tenho o dado, aí eles vão jogar o dado, eu não trouxe o dado. Eles vão jogar o dado de quantidades, vamos supor, jogou, deu, aí ele vai começar daqui, né, saída. Aí deu 3 casinhas para ele andar, 1, 2, 3. Então, qual letrinha que ele vai colocar aqui? O C. Aí você deixa a letrinha móvel também e ele coloca, ou então um marcador. Isso depende de como você vai querer conduzir a aula no dia. Isso aí também é muito legal de se ter em sala. Se você não tem um tipo esse que eu tenho, né? Porque esse vem em livros, né? Que a gente compra, vem aquelas páginas extras. Então é bom a gente recolher essas páginas e utilizar. Eu utilizo tudo que eu tenho, gente. Sempre utilizei. Ou então você desenha a sua trilha e monta com eles. Gente, além disso, você não vai ficar só trabalhando com ele no concreto, igual eu já falei, né? Então, a gente vai para algumas atividades escritas. Então, eu gostava, depois que a criança já estava dominando mesmo o alfabeto oralmente, né, verbalmente, vamos dizer assim, eu gostava de treinar a letra, tá? Quando eu falo gostava, quando eu estava na sala de aula. E orientando os professores, eu pedia para que eles treinassem com as crianças. Por quê? O treino da letra é muito importante. Como que uma criança... eu tô pensando na palavra bola, mas tia, como que escreve o B? Isso acontece muito. Quem trabalha na sala de aula sabe que isso acontece. Então, olha bem, é importante treinar a caligrafia dessa letra. Se ele vai fazer torto, se ele vai fazer com pouca firmeza, não importa. O importante é ele ir desenvolvendo a condição de escrever e identificar a letra. Então, eu dava esse treino. Aí, para começar, a gente começa devagar, né, gente? Vamos ligar o desenho e a sua inicial. Então, qual desses desenhos que começa com a vogal A? Avião. Então, ele tem que ligar o avião na letrinha A. Tem outro desenho que começa com A? Aí, ele tem que procurar. Aí, ele tem que saber e falar o nome dos desenhos, né? Olho, você trabalha com eles. Olho, elefante, avião, uva, osso, igreja. Não, tia, não tem. Elefante começa com o quê? Aí ele tem que ligar. Com E, tia. Isso é uma atividade que você... eu vou tirar o clips aqui. Essa é uma atividade que você vai montar no computador, né, gente? Com desenhos. Aí, quando ele tá bem treinado o ouvidinho, você vai fazer a inicial. Pedra começa com qual letrinha? Aí ele vai completar com P. Cadeira começa com qual consoante? Com C. Gaiola. Esse aqui é para desenvolver a questão do D e do B. Então, tem gravuras iniciais aqui que começa com D e com B. Isso é mais avançado, né? Um pouquinho mais avançado. Mas é bom trabalhar porque tem criança que confunde D e B. Então, a gente tem que pronunciar bem, né? Bala começa com qual consoante? Com B. Aí, ele tem que pôr a letrinha dentro do quadrinho. Bule. Gente, essas palavrinhas, quando a criança não conhece o desenho, a gente tem que contextualizar. Por exemplo, pode acontecer de criança não saber o que é um bule, né? E a gente tem que contextualizar para ela. E algumas crianças até conhecem, porque às vezes vem desenhos animados, né? Aí esse trabalho aqui é com o nome da criança. Então, esses quadrinhos aqui é para colar as fotos, xerox de fotos da criança. Aí você cola o desenho, por exemplo, Fernanda, Lucas, Mariana, Letícia e assim por diante. Aí ele vai olhar para a criança, né, para a foto da criança e vai ter que falar. Por exemplo, não lembro qual que eu falei aqui não. Mariana começa com qual? Fernanda começa com qual letrinha? Com F. Aí ele vai escrever aqui qual letrinha que começa o primeiro coleguinha. O segundo, o terceiro. Também é montado em computador isso aqui, tá, gente? Esse aqui já é um pareamento das vogais. Pareamento é o seguinte, você vai ler com ele as vogais e ele vai colar as letrinhas. Ou ele vai pesquisar em revista ou você já vai trazer as letrinhas para ele, soltas, para ele achar
e parear. A com A, E com E, I com I, O com O, U com U. Faço isso para atender as crianças que têm dificuldade. E aí a gente vem para a questão do ditado de letras. Por que ditado de letras? Porque é aquela questão que eu falei para vocês. Assim como os numerais, pode acontecer da criança decorar a sequência e não saber a letra de forma avulsa, pegando aleatoriamente. Então é aí que você vai descobrir se todas as crianças estão dominando. Então você vai fazer os quadrinhos e vai ditar, né? Você vai ditar aleatoriamente, fora da ordem, as letras. Depois você vai levar para corrigir e ver quais as dificuldades que eles estão tendo. E aqui, se você está trabalhando por tema, igual aqui a gente estava trabalhando lá, índio, né, na época, então você vai fazer uma trilha com o desenho do índio e eles vão ter que completar, né, a letrinha. Aqui os meninos já estavam mais bem desenvolvidos na questão da escrita, tá? Porque aqui o espaço tá pequenininho, tá vendo? Mas eles já conseguiam fazer. Aqui eu escrevo o alfabeto maiúsculo. Então ele vai escrever, você vai dar o espaço para ele escrever. Aqui você não vai interferir. Você vai avaliar, ver se realmente ele está sabendo escrever na ordem. Ai, professor, isso é muito difícil. Não é nada. Quando você faz um trabalho bem integrado mesmo com o alfabeto, com os sons das letras, e você faz aquilo todos os dias de formas diversificadas, né, gente? Não é a mesma coisa todo dia, mas materiais diversificados, essa criança vai saber, ela vai aprender. E a que não está acompanhando, você vai fazer a mediação, sim, precisa. Aí depois você vai pedir para ela colorir os quadrinhos das vogais. Então você já está trabalhando com elas vogais, né? Aí você vai trabalhar a rima. Então esse daqui eu já até mostrei num vídeo anterior meu aí. Rima. Observe o quadro de respostas. Rima, violão rima com... Aí ele vai procurar aqui com qual desses desenhos que a viola, que no caso não é violão, é viola. Violão, não é violão sim, porque tem o balão aqui, ó. Janela, rima com sacola, rima com alho, tesouro e assim por diante. Aqui é outra atividade com nome. Você vai colocar a foto da criança e vai escrever o nome da criança aqui. Aí ele vai ter que resolver a atividade. O nome começa com, colocar a letrinha aqui, termina com, circular o total de letras. Vamos supor que fosse o nome de Lucas, Lucas. Aí você vai ter que circular a quantidade de letras que tem o nome Lucas, né? Os numerais. Depois, completar com as consoantes. Se ele já está dominando vogais e consoantes, igual aqui, a gente estava trabalhando sobre o índio, né? Então, ele vai ter que completar. Índio. Em alguns casos, é necessário você trabalhar essas palavrinhas anteriormente, né, num caça-palavras, numa análise de palavras, né, para ele fixar quais as consoantes e vogais que aparecem. Se a criança já estiver, vamos supor, caminhando para o silábico, porque o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que o pré-silábico, ele não vai ficar muito tempo no pré-silábico, não. Se você está fazendo esse movimento todo na sala, todos os dias, né, com bastante dedicação, detalhando o alfabeto, os sons das letras, trabalhando rimas, fazendo essas interferências em nomes e palavras, ele vai rapidamente para a fase silábica. Ele não fica muito tempo, ok? Aí ele vai completar índio, oca, né? E aqui eu tenho até uma atividade, um belo dia, você vai dar uma atividade diferenciada. Você procura montar folhas diversificadas de nomeações, usando gravuras mesmo bem realistas, igual aqui, ó, bola, suco, pato, sofá. Aqui eu até trouxe um de um aluno. Tá vendo que a letrinha dele ainda não tem muita firmeza? Mas ele já está escrevendo, né? E ele já está pensando no som simples com muita facilidade, né? Eu gostaria que vocês procurassem aí no meu canal a questão do trabalho com sons, né? Eu vou deixar na descrição alguns nomes de alguns
momentos que eu tive aqui, né, que eu gravei e que vai estar mais detalhado. Então, você vai começar pequenas nomeações. Eu começo com 3 palavras, né, para chegar em 4, 5 e aumentar. Aqui também o ditado do alfabeto, aleatório, né? Você tem que fazer várias matrizes com vários tipos de desenhos. Gente, e você pode dar nesse ditado de letras aquilo que eu falei para vocês, trazer, né? Cartelinhas, né? E ele vai escrever no ditado de letras. Você mostra para ele o desenho com qual letrinha que começa a palavrinha relógio. Aí você mostra o desenho e ele vai colocar lá no ditado a letrinha correspondente, o sonzinho dela, né? Anjo, lixo. Então é importante você ter essas cartelinhas. Geralmente, gente, essas cartelinhas eu faço tirando gravuras mesmo. Então, para arrematar o vídeo de hoje, que ficou um pouquinho extenso, eu vou fixar com vocês as necessidades da criança pré-silábica. Se ela é pré-silábica, o que ela precisa? O que a gente precisa para ela caminhar? Então, olha bem, ela precisa de ter contato com textos, né? Então, eu vou começar daqui, ó. Distinguir imagem, letras e numerais. Ela precisa distinguir sons das letras. Ela precisa perceber que se escreve o que se fala ou pensa, né? Ela precisa trabalhar letras iniciais, finais, número de letras, ordem das letras. Como que eu vou começar a escrever da esquerda para direita, uma letra atrás da outra, né? Então ela precisa ter isso. Então, quando você conta, que é a atividade do nome do Heitor, né, e do Henrique que eu fiz ali, você já está, porque você vai começar a contar na ordem certa, né? Ela precisa trabalhar com rimas, oralmente e também escrevendo, né? Conhecer nome das letras precisa, porque como que ela vai saber que bó, como que eu vou escrever a letrinha? Qual letra que eu vou usar para escrever bó? Ah, tia, eu vou precisar do B, vou precisar do O. Então, ela precisa saber nome de letras também. Mas não é só as letras, né, que alfabetizam. É os sons delas, né, as iniciais, né, os sonzinhos dela. Separar sílabas batendo palma. Você leva uma latinha de tomate para eles baterem com o pauzinho. O tom das sílabas fica diferente. Um pandeiro ou bater na mesa mesmo. Ela precisa separar sílabas de nomes, palavras, batendo palmas, que é o mais comum, né, gente? Memorizar a forma do alfabeto, que é a grafia, né, da letra. E isso é através dos bingos, é através das trilhas, é através do jogo no concreto lá, que você joga um dado com a letrinha tal e ela tem que procurar lá no alfabeto onde que está essa letrinha e associar ou tirar ela da trilha. Aí é um alfabeto móvel, que também é uma atividade, né? Identificar vogais no alfabeto. Por isso que as minhas cartelas todas, as vogais vêm escritas em vermelho. Gosto muito de usar as vogais também nas palavras e nos nomes, quando a gente começa vermelho, tá? Ela precisa identificar semelhanças e diferenças em palavras. Então, por exemplo, com que letra eu escrevo Heitor lá no nome, não palavra, né? Com H. E o nome do Henrique com H. Você já pode até trabalhar com eles que o H ele é mudo, né? Eu esqueci de falar isso anteriormente. E aqui, ó, esse lembrete que eu coloquei aqui, ó. Muito interessante e recomendável é o trabalho com os nomes das crianças, pois através do nome terão de lidar com todas as letras e diferentes formas também, né? Porque a gente tem que mostrar para ela que a letra não é só a maiúscula que existe, ela tem contato com outras letras. Devemos nos preocupar também com a orientação da escrita, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Gente, e finalizando, essas são as necessidades, né? Eu trouxe aqui algumas atividades escritas aqui para vocês desenvolverem, ó. Atividades variadas de letras e sons. Por que eu tenho que trabalhar atividades diferenciadas com letras e sons? Porque, olha, a neurociência,
ela já mostrou pra gente, né, já tem um estudo que mostra que a área do cérebro se dedica ao reconhecimento, há uma área que se dedica ao reconhecimento das imagens e objetos, e a uma outra se dedica a identificar os sons da fala, que é responsável pelo processamento da linguagem oral. Quando a gente trabalha a consciência fonológica, a gente vai desenvolver essas duas áreas juntas. Então, ela vai identificar a letra, mas ela vai associar o som. Ela vai identificar o alfabeto, o nome da letra para escrever o sonzinho, né, as sílabas. E isso vai sintetizando o som até juntarmos e formarmos as sílabas e depois as frases e os textos. Então, isso é muito importante. Então, ó, joguinhos envolvendo o som das letras, iniciais de palavras e também as finais. Iniciais, finais com registros de quantidade de letras e sílabas, que é aquilo que eu falei para vocês. As rimas, a leitura do alfabeto para memorizar a forma escrita, né? Identificar vogais e consoantes, palavras contextualizadas, né? Trabalhar com palavras-chave contextualizadas. Aí eu vou deixar lá na descrição o nome de vídeo onde eu iniciei. Montagem do alfabeto móvel com alunos por etapa, nomeações, atividades com registro. As nomeações é a base de tudo também. Gente, eu espero que o vídeo tenha esclarecido, né, essa minha colega que falou, né, que está com uma sala de pré-silábicos e que tem, acho que 1 ou 2 começando a perceber sílabas. Então, essas atividades aqui vai ser bom tanto para o silábico que está começando a se, né, está na fase silábica, como para o pré-silábico. E eles vão acabar se organizando, tá? E desenvolvendo. E aí vai chegar um momento que eles vão estar alfabéticos. Bom, eu vou deixar para vocês aqui um grande abraço. Quem gostou, compartilha com algum colega que precisa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, meus primeiros vídeos, eles não foram assim muito bem gravados, porque eu não tinha muita intimidade em filmar, sabe? E ainda não tenho tanto assim não. Eu filmo sozinha. E eu organizo os materiais e às vezes quando eu aparecia nos vídeos, ficava muito longe o material para vocês perceberem e o som também não ficava muito legal. Então eu optei por não aparecer nos vídeos para que fiquem em evidência os desenhos, que fiquem em evidência as atividades, né? E a minha fala. E eu acho que ficou melhor, mas de vez em quando eu vou aparecer, tá? Porque às vezes a gente precisa fazer uns vídeos diferentes, porque senão o YouTube começa a achar que você está repetindo, né? E na verdade eu não estou repetindo, eu estou reestruturando algumas coisas baseada nas questões que eu aleguei no início, que é a colega que falou a respeito dela estar iniciando agora. Eu desejo muito sucesso para ela e todos vocês. Agradeço a presença de todos. E se você gostou, deixa um joinha aí e um comentário, né? Como que você está desenvolvendo as suas atividades, se vocês estão conseguindo ter ideias a partir das que eu estou trazendo para vocês aí. Porque a minha intenção é essa, diversificar ao máximo, né? Materiais a gente vai confeccionando de acordo com a turma, tá? De acordo com o ano, né? E existem materiais que a gente faz, igual aquela caixinha ali, que ela tem uma ampla utilidade, eu posso utilizá-la para numerais, depois eu vou trazer para vocês como que eu utilizo trabalhando os numerais, e são materiais simples de serem confeccionados. E fica a critério de vocês fazerem um bom uso, ok? Um grande abraço e até mais, gente. Por hoje é só. Tchau!